Olá, meu nome é Beatriz Fujimoto, eu sou enfermeira e atuo como analista da qualidade do Hub Campinas. E neste módulo vamos falar sobre a segurança do paciente. Pela Organização Mundial da Saúde, a segurança do paciente consiste na redução do mínimo aceitável de danos desnecessários ao paciente. E o que seriam esses danos desnecessários? São aqueles danos que eles não são esperados, como, por exemplo, uma lesão por pressão. Em 2005, a Organização Mundial da Saúde, em parceria com a Joint Commission, eles definiram as 6 metas internacionais para a segurança do paciente. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre essas 6 metas. A primeira meta é a identificação correta do paciente. Para isso, nós precisamos utilizar 2 marcadores principais para fazer a confirmação do nosso paciente. Normalmente, esses 2 marcadores são nome completo e data de nascimento. Podemos utilizar para recém-nascidos também o nome da mãe e também o número do prontuário. O que é importante sempre lembrar sobre a identificação do paciente. A gente nunca identifica o leito, e sim os nossos pacientes. Nós nunca podemos supor que o paciente está no leito correto. Nós sempre temos que pedir para que ele repita em voz alta os dados dele. Então, que ele verbalize o nome completo e sua data de nascimento. E a gente sempre tem que verificar se as informações que o paciente nos deu conferem também com a pulseira de identificação. A segunda meta consiste em melhorar a comunicação entre os profissionais da saúde. Para a gente melhorar essa comunicação, a gente utiliza de algumas ferramentas, como, por exemplo, o SBAR, o Readback, e todas as informações que nós passamos precisa ser ouvida, registrada e anotada. Alguns exemplos da nossa comunicação: podemos fazer a comunicação através de telefone, em anotação, resultados críticos e verbal. Alguns exemplos é a comunicação em alça fechada. Então, quando nós recebemos um comando, por exemplo, de uma medicação, nós repetimos ela em voz alta para confirmar que está sendo feita a medicação correta. Outro exemplo é o readback, que é você falar de volta. Então, você escuta, anota e lê novamente essa informação. A terceira meta de segurança do paciente é a segurança na cadeia medicamentosa. Estima-se que 7 milhões de pacientes morrem por ano por falha na cadeia medicamentosa. E é importante seguir os 13 certos da medicação segura, desde a dispensação, preparo e administração desses medicamentos. A quarta meta de segurança consiste em assegurar a cirurgia em local, procedimento e paciente correto. E para isso, a Organização Mundial da Saúde definiu a lista de verificação de cirurgia segura. Nessa lista, ou checklist, é feito perguntas ao cirurgião sobre a indução anestésica, a incisão cirúrgica e antes do paciente sair da sala. Algumas perguntas que são contempladas neste checklist são: identificação segura do paciente, a demarcação do sítio cirúrgico, a assinatura dos termos de consentimento e a verificação de equipamentos. Este é um exemplo de checklist para cirurgia segura. A quinta meta de segurança é a higienização das mãos para evitar infecções. Para isso, é importante que a gente higienize as nossas mãos nos 5 momentos. Hoje, fala-se que 5 a 10% dos pacientes adquirem alguma infecção durante a internação. E quais são esses 5 momentos? Antes do contato do paciente, antes de realização de procedimentos, após a exposição a fluidos corporais,
após o contato com o paciente e após contatos com superfícies próximas ao paciente. A sexta meta de segurança do paciente consiste em redução do risco de queda e lesão por pressão. Para isso, é importante que a gente faça a avaliação diariamente dos pacientes com risco. Algumas medicações, algumas doenças podem levar o paciente a aumentar o risco de queda e lesão por pressão. E algumas medidas devem ser adotadas para evitar que esses eventos aconteçam com os nossos pacientes. Por exemplo, as grades das macas devem sempre estar elevadas, as macas devem estar sempre no mais baixo, no nível zero mais próximo ao chão. Sinalizações, onde existe água no chão, devem ser colocadas as sinalizações. Os pacientes devem evitar utilizar meia com chinelos de dedo. Todas essas medidas devem ser passadas e informadas aos nossos pacientes. Para evitar a lesão por pressão, é importante a avaliação diária de nutrição, uma boa hidratação, as mudanças de decúbitos. É importante fazer a avaliação e inspeção diária dos pacientes com alto risco e a mudança de decúbito deve ser para todos os pacientes elegíveis. É muito importante inserir os nossos pacientes no cuidado e que eles conheçam também as 6 metas de segurança, para assim a gente evitar que eventos aconteçam com os nossos pacientes. Quando temos alguma falha nos nossos protocolos de metas de segurança, é importante a gente notificar. Por quê? A notificação garante as práticas de segurança e melhorias nos processos relacionados às 6 metas de segurança do paciente. Lembre-se, a notificação pode salvar vidas. Confira o nosso material de apoio e realize o pós-teste. Até mais!